Gente bonita, graça e paz. Quero me dirigir especialmente a você que escolheu neste ano ler toda a palavra do Senhor ou reler toda a palavra do Senhor. Minha gratidão ao pastor Ednei, à nossa Igreja Metodista Central em Goiânia e também à Rota 66, esse grande desafio de fazer de fato uma viagem através da palavra do Senhor. Dia a dia você ler a palavra, refletir. E eu quero dividir com você, quero encorajar você a uma leitura muito especial, uma leitura na carta de Paulo aos Filipenses. De vez em quando eu vou olhar aqui na minha colinha, mas vou estar olhando para você, compartilhando esta palavra do nosso Deus. Em primeiro lugar, esta é uma carta que, conforme os estudiosos dizem, ele escreve nos anos 53 a 58 depois de Cristo. As datas, elas não são tão assim fixas, né? Tão corretas, mas são sempre datas estimadas. E Paulo escreve a esta igreja que eu tenho no meu coração como uma das igrejas mais importantes na vida do apóstolo Paulo. Por que isto? Porque esta igreja, em primeiro lugar, ela nasce da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Essa igreja nasce do apelo que ele faz a umas mulheres que estavam em oração, e você vai encontrar na narrativa de Atos, capítulo 16, que Paulo prega em Filipos e Lídia aceita o Senhor Jesus, e o texto diz que ela constrange o apóstolo Paulo, os discípulos, a ficarem na sua casa. Em primeiro lugar, vale a pena trazer esta reflexão para nós, porque Lídia constrangeu os discípulos. Primeiro, porque a ideia inicial da comerciante de púrpura colocaria Lídia como uma mulher de negócios, uma mulher de muitos recursos financeiros e que depois de aceitar Jesus, vai para sua casa, tem um quarto, tem lá o quarto do profeta, uma suíte para hospedar o apóstolo Paulo e quem estava com ele, mas muito mais do que isso. Há um outro estudo que coloca Lídia numa outra região, né, aonde a púrpura, ao invés de ser fixada com a água do mar, era fixada com urina de cavalo, o que tornava, em primeiro lugar, este trabalho insalubre. E esta mulher, então, não é uma mulher rica, comerciante de púrpura, mas uma mulher que lidera uma comunidade, que lidera uma cooperativa e que vai liderar a igreja que nasce na casa dela. Então, o texto de Filipenses, ele nasce em Atos capítulo 16, quando Paulo faz a sua segunda viagem missionária e então Lídia aceita a palavra do Senhor e esta palavra então vai tomar conta do seu coração. Eu costumo dizer que esta é a igreja que é o sonho de todo pastor e de toda pastora, porque ela é uma igreja amorosa, ela é uma igreja missionária. O apóstolo Paulo vai escrever sobre isso, dizendo que eles se associaram à viagem missionária de Paulo, não só uma vez, mas duas vezes, ou seja, é uma igreja amorosa, é uma igreja generosa, é uma igreja que está se tornando não só uma igreja missionária, mas uma igreja que também é parceira da missão. Então, quando nós olhamos o início desta palavra aqui do apóstolo Paulo, ele escreve dizendo assim, Filipenses capítulo 1, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, e a todos os santos, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus e do Senhor Jesus. Ou seja, a igreja que Paulo está escrevendo agora já é uma igreja estruturada, já é uma igreja que tem a dimensão da presença e da palavra do nosso Deus. Então, é uma igreja que tem os seus bispos, que tem os seus diáconos
esta igreja já está vivendo a presença e o amor de Deus e o crescimento. Eu disse que é a igreja que todo pastor, toda pastora gostaria de pastorear, mas não disse que é uma igreja perfeita. O apóstolo Paulo, e eu quero convidar você a prestar atenção em alguns aspectos da carta de Paulo aos Filipenses. Primeiro, na união da igreja. No capítulo 1, versículo 27, no capítulo 2, a primeira parte do capítulo 2 fala sobre a unidade da igreja. Uma igreja que desafia que a gente não seja partidária, que a gente considere o outro superior a si mesmo. Uma igreja que tem uma dimensão de humildade, mas também uma dimensão de humilhação. E aqui humilhação não é no sentido de humilhar uma pessoa, mas é de você se humilhar. O capítulo 2, no versículo 5 ao versículo 11, tem um dos mais lindos textos da palavra do Senhor, que é o hino da cruz. E ele diz assim: tende em vós um mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E então o apóstolo Paulo vai descrevendo como era o sentimento de Jesus, o que ele faz por nós, e depois ele continua dizendo que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. O nosso exemplo é de fato o exemplo de Cristo. Ele é o nosso modelo, não só o nosso Senhor e Salvador, mas também o nosso modelo. Paulo vai tratar nos capítulos 2, no capítulo 3, sobre a nossa vocação e sobre o chamado para nós caminharmos no desenvolvimento da nossa vocação e do nosso chamado de sermos homens e mulheres em Jesus Cristo. Ainda, este texto do apóstolo Paulo tem algumas belezas, como a questão da alegria. Ele vai trabalhar em tudo. Nós somos alegres, alegrai-vos sempre no Senhor. Então este texto, ele fala da nossa alegria, do nosso convite para caminharmos na alegria e na presença do nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele vai descrever no capítulo 4 a sua gratidão, mas o seu reconhecimento, onde ele diz que ele está preparado e alegre em toda e qualquer situação, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, tendo que comer, não tendo que comer. O apóstolo Paulo, ele vai trabalhar. Ainda quero destacar, quando você fizer a leitura e o estudo de Filipenses, aos falsos profetas. Eu disse que era uma igreja que qualquer pastor, qualquer pastora gostaria de pastorear, mas ela também tem no seio dela os falsos profetas. E Paulo está dizendo e exortando para que se cuide, para que se tenha cuidado dos falsos profetas, daqueles que trazem doutrinas falsas, e hoje, nos nossos dias, não é diferente. Há tanta coisa sendo semeada nas mídias sociais, mas muitas heresias estão sendo compartilhadas. Não pense no falso mestre como um guru, como um demônio, mas às vezes numa rede social este falso mestre está disseminando palavras que são contrárias à história da salvação. Ainda no capítulo 4, o apóstolo Paulo faz um pedido muito especial para que Evódia e Síntique elas entrem em acordo. E eu quero destacar aqui, numa igreja que parece perfeita, essa igreja, estas duas irmãs eram líderes, tem o nome delas no livro da salvação, por alguma razão elas tensionaram. E agora Paulo está pedindo que sejam ajudadas a fazer um acordo. Esse é o papel de cada cristão, de cada cristã, de aproximar as pessoas, de criar pontes entre as pessoas e não paredes e não barreiras. Eu quero convidar você a não só estudar, mas se apaixonar por esta palavra do Senhor que está em Filipenses. E eu recomendo um carinho muito especial. No capítulo 4, os versículos 8 e 9, ele fala sobre o que o cristão deve pensar. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, amável, de boa fama, de virtude, isso deve ocupar o nosso pensamento, e nós devemos caminhar de acordo
com a palavra que nós já aprendemos. Quero encorajar você a ler e estudar a carta de Paulo aos Filipenses. Este é um texto que muito abençoa a minha vida e eu espero que seja uma bênção sobre a sua vida também. Deus abençoe, um ótimo estudo e que o Rota 66 seja uma grande bênção para a sua vida e para a sua experiência com Deus. Eu estou orando pela sua vida e orando para que, ao ler a palavra do Senhor neste ano, Ele traga grandes revelações à sua caminhada de vida e de fé. Deus abençoe, privilégio estar com vocês. Deus abençoe meu pastor querido, pastor Ednei. Deus abençoe a nossa igreja central em Goiânia e a cada um dos nossos estudiosos da palavra do Senhor. Deus abençoe.